Olá pessoal, vamos ver agora o uso do biômetro de Bose. É uma régua que mede energia vital. Ela está de 0 a 10.000, é a escala. Observem que na parte de baixo nós temos de 0 a 30, que corresponde a uma régua de 30 centímetros. E essa é uma das principais questões que nós temos que verificar. Realmente, essa é a medida da régua que foi concebida originalmente pelo Bovis. Réguas que não respeitem essa escala de 30, elas induzem a pessoa a uma medida equivocada, a uma medida errada. Nós temos aqui a marca de 6.500, que é o limite entre doença e saúde, né? Radiação dos seres humanos. Ou seja, toda vez que baixar a nossa energia vital de 6.500, nós estamos propensos à doença. Toda vez que a nossa energia estiver acima, estamos com saúde, estamos tranquilos, mesmo que às vezes tenhamos algum desgaste. Nessa parte aqui nós colocamos os testemunhos, né? Seja de papel que a gente construiu, seja uma fruta, um alimento, um objeto qualquer que a gente está impregnando com energia vital, querendo medir energia vital. O detalhe dessa faixa de 0 a 6.500 que nós temos que observar é que essa medida ela não pode ser pontual, ou seja, ocasionalmente a minha energia está baixa, estou com 1.000, 2.000, né, 5.000. O que causa a doença é persistentemente, continuamente, a minha energia estar nesta faixa. Certo? Então, uma medida ocasional, que a pessoa está muito estressada, está muito desgastada, não há grandes problemas. Mas se ela se mantém por muito tempo numa medida abaixo de 6.500, com certeza ela vai desenvolver uma doença. Eu gosto dessa régua aqui limpa, né? Tem algumas versões da régua que colocam câncer aqui, problema cardíaco, problema de pulmão, não sei o que mais. Eu não gosto muito dessas medidas assim. Eu acho que elas induzem um pouco as pessoas e preocupam demais a pessoa. O que nós temos que verificar é fazer essas medidas continuamente, né, várias vezes ao dia, vários dias por semana, para ter uma média, para ter uma visão de como está a nossa energia vital. Ela estando abaixo de 6.500, nós precisamos tomar alguma atitude para corrigir isso. Seja uma autoaplicação de reiki, seja uma melhoria de alimentação, tomar sol, descansar um pouco mais, dormir, né? Ou verificar se nós temos alguma doença que nós não conhecemos, que nós não estamos conscientes. Quando a nossa energia está acima de 6.500, excelente, é uma faixa de saúde, mas não podemos nos aproximar muito desse limite, né? Se nós estamos nos aproximando muito desse limite, a gente está em uma situação um pouco crítica, uma situação assim um pouco complicada. O ideal é que a gente esteja o mais próximo dos 10.000. Bom, o uso do pêndulo com o biômetro, ele é muito prático, ele é muito tranquilo. Nós vamos segurar ele pelo finalzinho do fio, né, com as duas mãos assim, e recolher os outros dedos. E nós vamos colocar ele próximo ao biômetro na altura dos 6.500. A gente faz uma pergunta mental ou verbalizando, né? Vamos tomar agora no meu caso. Como está a energia vital do Luiz Felipe? Então, nesse momento, eu vou lançar o pêndulo e vou permitir que ele se movimente. Vejam que ele está puxando para a direita, está se inclinando para a direita, e eu vou levando a mão. Quando ele chega na medida correta, ele equilibra de novo o movimento e fica balançando naquela medida. Então eu estou agora, nesse momento, com 10.000 de energia vital. Ok. Então vamos observar aqui que eu vou lançar o pêndulo nesse sentido e a gente vai observar, que eu não consigo observar aqui, ele vai fazer esse movimento para a direita ou esse movimento para a esquerda.
À medida que eu lanço ele nesse sentido e ele se movimenta para cá ou para cá, eu simplesmente vou dar liberdade para o meu braço acompanhar o movimento do pêndulo, ele vai se movimentando. Quando ele volta a ficar em linha reta e se movimentar em linha reta, ele vai indicar a medida de energia vital. Então, eu lanço ele, observo se ele se inclina para um lado ou para o outro. Ele se inclinando, eu vou movimentando a mão levemente até que ele vai entrando de novo, ficando em linha reta com a régua. Ele sai da diagonal e fica balançando em linha reta. Aquela é a medida de energia vital sobre a qual eu fiz a pergunta. Gosto muito do pêndulo egípcio, né? É o que eu basicamente utilizo nas minhas atividades, mas isso pode ser feito com outros pêndulos, não tem problema nenhum. Eu recomendaria mais assim um pêndulo um pouquinho mais pesado, porque esse movimento de vai e vem, ele precisa de uma certa massa para fazer esse movimento e não ficar vulnerável a uma corrente de ar, ou às vezes até o movimento do braço inconsciente que a gente possa ter. Por cansaço, alguma coisa assim. E essa região eu vou colocar um testemunho ou vou colocar um objeto qualquer que eu preciso medir a energia vital. Energia vital é a energia de vida, né, que as pessoas têm, que os animais têm. Mas eu posso impregnar isso em algum objeto. Então aí eu vou fazer essa medida, certo? Essa escala de baixo é apenas como referência, né? Talvez nem precisasse estar aqui, a régua poderia ficar um pouquinho mais simples, mas eu gosto de colocar ela porque para as pessoas confrontarem esses 30 centímetros. Então esse aí, pessoal, é o uso do biômetro, né, com o auxílio de um pêndulo, e essa é a nossa escala. É uma ferramenta bem simples, bem prática, e que eu recomendo que as pessoas usem e que façam, né, essa aferição diária ou então a cada 2 ou 3 vezes por dia para verificar como que está o nível de energia vital, certo? O bom de repente fazer uma planilha e fazer um acompanhamento dessa energia. Ok.